Eu sou a Bárbara Graziella do podcast Nem Tudo São Flores, Histórias de Dentro, e esse é o episódio 6, Teatro e Separação. Antes de gravar esse episódio, me deu uma vontade doida de comer pão com manteiga e um cafezinho. Tem café e tem manteiga, só falta o pão. Mas não é qualquer pão, é um pão maravilhoso, divo, que tem numa padaria aqui perto, aqui bem pertinho de casa. E eu vou convidar vocês para irem comigo buscar esse pão, então bora. Amor, vou lá buscar pão, tá? Já vai passando o café. Tá bom, amor, te amo. Tá bem, te amo também. Oi, tudo bem? Eu quero 2 cacetinhos. Para quem tá chegando aqui agora, saiba que eu sou gaúcha, moro em Porto Alegre e aqui no sul a gente chama o pãozinho, o pão pequeno de cacetinho. Então é isso mesmo, 2 cacetinhos, por favor. Tá bom. Obrigada, não precisa comprovante. Obrigada. Indo embora com o melhor pão do mundo. Eba. Pão com manteiga, realizando um desejo. Quer um pedacinho? Obrigado, amor. Quer mais um pouco de café? Obrigada. Agora já dá pra gravar. Vou gravar meu podcast. Que delícia. A minha primeira experiência com teatro foi aos 7 ou 8 anos de idade. Teatro teleco, lona de circo, bilheteria, pipoca, maçã do amor e um palco. Para quem nunca ouviu falar no teleco, saiba que ele existe há 50 anos e até hoje faz a alegria de crianças e adultos aqui no Rio Grande do Sul. A última vez que eu vi a estrutura dele, toda montada e iluminada à noite, foi em uma praia aqui do sul, acho que foi em Atlântida, mas já faz tempo. Minha mãe levou eu e meu irmão Gustavo. Na época, meu irmão tinha uns 5 ou 6 anos. Temos uma diferença de 2 anos, eu e ele. Eu lembro de ser uma criança tímida, mas divertida. Adorava rir de coisas absurdas que ninguém achava graça, só eu e o Gustavo. Passamos alguns sufocos juntos, por não controlar o riso. Sabe aquela coisa, era ruim, mas era bom? Era bem isso. Fui uma criança obediente, com muitas vontades sem pressas guardadas. Eu tinha uma sensação de infinito dentro de mim, e isso se reforçava com o não conhecimento da finitude, do fim das histórias. Nunca tinha perdido nada nem ninguém, mas medo eu lembro de sentir, medo de coisas ruins acontecerem, fantasmas aparecerem, mesmo sem entender a origem deles. Confuso? Sim. Mas quando somos crianças, nada tem muito sentido. Nada é exato. As sensações existem sem necessidade de explicação. Basta sentir para tudo fazer sentido. Logo, existir. Então, fantasmas existiam. Mesmo mãe e pai dizendo que não. Eu sentia medo. Então, eles me assustavam. Logo, existiam. Tudo isso para dizer que um mundo feito de tudo habitava dentro de mim, mesmo sendo uma criança tímida, obediente e divertida. Se liguem no divertida. Logo na frente isso vai fazer um pouco mais de sentido. Foi uma tarde de plateia lotada. Um apresentador vestido de palhaço anunciou o espetáculo, que era um esquete de comédia. No final, o mesmo apresentador abriu espaço para algumas atividades no palco, para quem soubesse fazer algo para entreter, ou quem tivesse alguma habilidade especial que subisse no tablado e mostrasse. A escolha do melhor ou do vencedor ia ficar por conta da plateia. Antes de continuar, preciso contar que eu era conhecida na minha família como uma hábil dançarina de samba. Lembra que eu disse que para criança basta sentir de verdade para ser real, existir? Então, eu me senti uma dançarina de samba.
Lembro perfeitamente de como minhas pernas finas se movimentavam freneticamente, batendo um joelho no outro. Elas quase se enrolavam. Minha confiança como dançarina vinha do meu pai, que falava que eu dançava muito bem. Ele ficava entre um sorriso largo, por achar engraçado, e uma cara de orgulho, eu acho. Prefiro acreditar que era orgulho. A plateia era normalmente a família, depois do almoço de domingo ou um churrasco no sábado à noite. Meu pai era um músico amador, cantava e tocava violão. Entre uma música e outra, tinha um toca-discos, que cantava e jogava músicas para dançar. E no intervalo de uma coisa e outra, meu pai anunciava: "A Bárbara sabe sambar, samba, Bárbara!" E eu sambava ao som de risadas e pedidos de bis. Eu me sentia feliz vendo o rosto do meu pai feliz. E aumentava a velocidade das minhas pernas da categoria 3 para 10. Era uma mistura de achar que eu dançava samba, mas também fazia as pessoas rirem. Essa foi a minha primeira experiência com palco. Antes de fato subir no palco do Teleco e mostrar a minha habilidade de pernas sambadoras. Já no palanque, joguei meus olhos para longe. Minha mãe me olhava com cara de vergonha. Eu era criança, né, gente? Mas eu sabia reconhecer cara de "ai, não tá bom". Mas isso não me fez parar. As risadas da plateia não me intimidaram, até porque a família, minha primeira plateia, ria, então tudo certo. Eu gostava das risadas, então eu sambei. E sambei muito. Não ganhei, mas me senti tão imensa. Amei a adrenalina do desafio. Não importava o resultado, eu tinha subido em um palco e sambado, com todas as minhas pernas. Depois a minha experiência com a plateia foi na escola, com apresentações na sala de aula mesmo. E em casa, eu e meu irmão fazíamos esquetes com as tirinhas da Turma da Mônica. E apresentávamos para as nossas primas, Camila e Simone, que se acomodavam no gramado do pátio e riam antes mesmo de darmos o primeiro texto. Como isso era divertido, não só para elas, mas para nós também. Na adolescência, a vergonha reinou por um bom período, o que era natural da idade, né? E falar em público era algo absurdamente difícil. Todo o meu corpo parecia fora do lugar. As mãos, os braços e as pernas se uniam para ficarem atrapalhadas juntas. Já adulta e trabalhando, me atirei no primeiro convite para participar de uma peça de teatro produzida pelo RH da empresa. Com tempo e segurança, fundei com outros colegas da firma um grupo de teatro, que tinha agenda de ensaios e calendário de apresentações dentro e fora da empresa. Vou te dizer que essas peças de teatro na empresa foram maravilhosas para me abastecer de mundo e conhecer mais pessoas e tornar a minha vida mais encantadora trabalhando. E eu acho que esse foi um bom começo para eu me abrir e entender quem eu era e também recordar como eu tinha sido, como eu era quando criança. Esses dias passei por um vídeo da atriz Cristiane Torlone, onde ela diz que se ela estiver em algum lugar do mundo e ela estiver se sentindo meio atrapalhada, ela ia fazer a seguinte pergunta: onde fica o teatro? Ela não ia procurar um hospital ou uma farmácia. Ela ia procurar um teatro, porque ela diz assim: o teatro é um lugar que restaura a alma das pessoas. E eu acredito nisso, porque foi assim comigo. Já com uns 25 anos, fui morar com meu namorado. A gente decidiu morar junto.
Entre idas e vindas, desde a adolescência, já acumulávamos uns 10 anos juntos. Os dois decidiram comprar terreno, casa, móveis e tudo para viver uma vida de casados. E assim foi. Essa história durou uns 3 anos, quer dizer, uns 2 anos mesmo, assim. Porque a experiência de vivermos diariamente juntos exibiu nossas vontades e sonhos completamente diferentes, muito diferentes. Não éramos mais os adolescentes com pensamentos parecidos. Tínhamos mudado muito, e mudar é bom, né, gente? Então tá tudo certo. E isso já se evidenciava muito antes de decidirmos morarmos juntos. Mas a teimosia de ambos e o desejo que no cotidiano tudo se encaixasse, inocentes e imaturos, claro, não preciso nem dizer que isso foi uma pura ilusão, né? Essa história que os opostos se atraem só funciona nos primeiros 15 minutos. Tá, vou ser um pouquinho mais otimista, uma semana, vai. Depois, e principalmente no dia a dia, é necessário encontrar semelhanças, vontades e humor parecido. Humor é importante, viu? E quando as diferenças geram desrespeito e brigas, já era. Quando juntos não somamos, não existe soma. E os dois não transbordam com espontaneidade seus talentos, suas vontades e quem são como essência, ou quando esse espaço não é mais saudável para evoluírem juntos, é o fim, o caminho é solo. Mas como a vida não é tão simples assim, e a falta de vida vivida para conseguir clareza nas decisões é quase impossível quando somos jovens, mas sabe que entre um pensamento e outro, eu decidi que precisava me distanciar de tudo aquilo, mas não sabia muito bem como. Hoje eu diria que eu queria era me aproximar de mim mesma, loucamente, e buscar desesperadamente as minhas vontades. Um parêntese aí, gente. Em um curto espaço, quase na mesma frase, eu falei, se não na mesma frase, né? Eu falei a palavra loucamente, desesperadamente, vocês perceberam? Isso mostra o quanto eu queria tudo isso. O que rolava nesse relacionamento era algo do tipo assim, isso não é coisa e muito menos pensamento de uma mulher casada. Isso não era sempre bem claro assim, né, gente? Era meio velado muitas vezes, mas a pressão estava ali. Era como se eu tivesse que acionar um botão e pronto. Agora eu sou uma mulher casada, eu me visto como uma mulher casada, eu frequento eventos de mulheres casadas e isso muitas vezes não é só pensamento masculino, tá? Muitas mulheres têm esse entendimento que quando tu é casada, tu tem atitudes diferentes, né? Esqueça toda a sua espontaneidade e vontades, agora você é casada. Vamos pensar na casa? E olha que eu amo cuidar da minha casinha, né? Mas não é sobre isso, né? É sobre tu conseguir fazer as tuas escolhas. Por desejo, por querer, não por escolha do outro. Decidi tirar férias. Passei 15 dias de inverno em uma praia aqui do sul. Levei o livro Catadores de Conchas da Rosamunde Pilcher. Li ele todinho. Foi importante para pensar e decidi que eu me inscreveria em uma escola de teatro em Porto Alegre. Só para contextualizar, eu morava em São Leopoldo, trabalhava e cursava faculdade em Novo Hamburgo. A escola escolhida foi o TEPA, com Zé Adão Barbosa, o melhor dos melhores, né? O plano estava perfeito. 2 vezes por semana, minhas noites seriam em Porto Alegre. Noites inteiras, pois eu dormiria na casa de uma amiga. Não voltar para casa e ficar longe das brigas, das diferenças absurdas, de uma Bárbara que não existia mais, fez parte do plano. Me joguei no teatro como quem se joga na última possibilidade de sobrevivência. Tinha que dar certo. Se alguém já fez teatro e no TEPA especificamente, sabe do que eu estou falando. O teatro é um mergulho para dentro das entranhas, é um vento forte que joga para o alto tudo que um dia foi escondido e velado.
tem entrega genuína, profunda, intensa, e a gente se despe de tudo para vestir a personagem que nos for oferecida. Foi minha revelação, um encontro com a coragem que a minha menina sempre teve quando subiu naquele palco do Teleco e sambou. Foi minha caminhada sambada para a cura e para a liberdade. Esse episódio não é sobre teatro e separação, mas sim sobre busca, coragem e encontro. Nem todas as mulheres conseguem perceber quando uma história termina. Muitas acham que isso pode ser um pensamento egoísta de se olhar sozinha no espelho e reconhecer suas vontades íntimas, né? Principalmente quando se trata de um relacionamento longo, que envolve casa, cotidiano, jardim feito e às vezes filhos. E um ideal de felizes para sempre. Ou juntos somos um. Claro, eu nunca fui essa mulher do príncipe encantado e do casamento até que a morte nos separe, né? Entenda, não sou contra relacionamento e muito menos relacionamentos longos. Até porque esse ano completei 16 anos de histórias com o Rafa, com casinha, plantas e cachorros. Porém, eu existo sozinha e ele existe sozinho. Até porque juntos somos dois. O teatro me levou para a terapia, que recebeu uma Bárbara imensa, pronta para a entrega. E foi o que eu fiz. Construí em cada sessão a minha separação daquele casamento. E o meu encontro comigo, profundamente comigo. Não foi fácil, pois era uma história de mais de 10 anos. Doeu, mas não machucou. Caí em pé, antes da abertura das cortinas. Você acabou de ouvir o podcast Nem Tudo São Flores, Histórias de Dentro. Até o próximo!